aqui no campo de pirilampo, som de raízes, vida de paz. Vou ver lá do alto as águas. Sentir no coração o som das águas. Nas cores do campo, viva a esperança, conta lembranças de quem viu passar e viu lá do alto as águas. Sentiu no coração o som das águas. Na sua grandeza, a terra respira, com tudo conspira, e a chuva cai e traz lá do alto as águas. Na terra, no coração das águas, e traz lá do alto as águas. Das águas.
Momento Agroecológico. A experiência de feiras agroecológicas organizadas pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem se espalhado pelo país. Uma grande diversidade de alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos em assentamentos e acampamentos da reforma agrária são disponibilizados para a população com preços justos. Para o movimento, mais do que partilhar os frutos da luta no campo, as feiras são uma oportunidade de dialogar com a sociedade. Além da venda de produtos, esses espaços se transformam em um ambiente de trocas culturais entre o campo e a cidade. Em entrevista para o Brasil de Fato Pernambuco, João Pedro Stedley, da direção nacional do MST, falou sobre essa proposta. João Pedro, como a reforma agrária popular defendida pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, contribui para o desenvolvimento da agroecologia? Durante muito tempo, talvez todo o século XX, da qual o MST inclusive foi influenciado, a visão que nós tínhamos de reforma agrária era uma visão idealista, que bastava repartir o latifúndio, repartir a terra, que os camponeses, então, resolveriam seus problemas. Porém, o que nós aprendemos nos últimos anos e, sobretudo, na última década? Que a missão agora dos camponeses não é apenas ter terra para trabalhar com a sua família. A missão que nós temos que ter é, conquistando a terra, que é fundamental e necessária, o que fazer com a terra? A terra não é só para trabalhar. A terra agora é para produzir alimentos saudáveis para toda a população. E a forma de nós produzir alimentos saudáveis sem veneno é adotando as técnicas de agroecologia, que é um conhecimento científico que procura orientar como você pode produzir alimentos sem usar veneno em equilíbrio com a natureza. O MST tem expandido a cada ano a experiência de feiras agroecológicas em diversas cidades do país. Por que o movimento tem apostado nessa estratégia, João Pedro? Felizmente, tanto estimulados pelo MST, por outros movimentos e pela sociedade em geral, que entendeu a mensagem, nós hoje temos no Brasil inteiro a multiplicação de feiras que os assentados têm feito nas cidades para oferecer os alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, dialogar com a sociedade. E eu acho que isso é a melhor maneira de nós fazer propaganda da reforma agrária popular. E é por isso que a reforma agrária, então, adquiriu esse adjetivo de reforma agrária popular. Porque agora a luta pela terra não é apenas para resolver um problema dos camponeses. Agora a luta pela terra é para você resolver o problema de alimentar todo o povo. Então a reforma agrária deixou de ser camponesa para ser uma reforma agrária popular. E a população sabe, se ela depender só do supermercado e do agronegócio, ela vai ser envenenada. Então, a população está descobrindo que a forma dela ter um alimento mais saudável é ir nessas feiras da reforma agrária, nessas feiras da agroecologia e poder comprar alimentos baratos e sem o uso de agrotóxicos. Você ouviu entrevista com João Pedro Stedley, do MST, concedida ao Brasil de Fato Pernambuco, sobre a experiência das feiras agroecológicas do movimento. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Camila Maciel. Conectados. Quando se fala em vigilância em massa, sempre aparece alguém para dizer que não tem nada a esconder e que por isso não precisa se preocupar. Mas será que isso é mesmo verdade? Segundo a organização britânica Privacy International, vigilância em massa é a coleta geral de dados de uma população, sem limitar essas informações a certas pessoas. A internet tem sido bastante utilizada pelos governos com esse objetivo. Então, se os governos criam cada vez mais formas de vigiar, ou melhor, de espionar a população, é possível achar que, para eles, todo mundo é um criminoso em potencial. Esse controle da população é feito por meio de leis mais duras e investimentos pesados em sistemas de monitoramento. Tudo em nome de uma suposta segurança. Teoricamente, no dia a dia tudo continua normal na vida de boa parte das pessoas, mas é bom lembrar que quando aceitamos que isso ocorra, estamos abrindo mão de nossa privacidade. E ao fazer isso, estamos concordando com o fato de que qualquer governo que venha daqui para frente tem acesso ilimitado às informações coletadas sobre nossas vidas. Basta uma publicação, um comentário, uma conversa ou qualquer registro que não agrade quem vigia você, hoje ou daqui a alguns anos, para que você se torne um alvo.
Lembre-se sempre que em qualquer momento pode ter alguém ouvindo sua conversa, vendo o que você está fazendo, registrando os sites que você visita ou os lugares que você frequenta, para que um dia, caso seja necessário, isso possa ser usado contra você. Hoje, talvez isso não seja um problema e você não seja um alvo ou ofereça risco. Mas quem garante que no futuro tudo vai continuar como está? E aí, será mesmo que não ter nada a esconder é motivo para não se preocupar? Ou será que o fato de se ter a privacidade violada já não é motivo suficiente para estar bem preocupado? De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Rica Retamal. Colunistas Brasil de Fato, com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos. Ouvi algumas vezes pessoas simples dizendo que o idioma que nós falamos é brasileiro. E sempre tem quem corrija, que falamos português. Mas será que não podemos afirmar que o que falamos é brasileiro? Certo, nossa língua oficial é o português, mas temos palavras que os portugueses não conhecem. Eu conto sempre a história de uma vez que estive no norte de Portugal e vi uma vaca pastando e uma menina cuidando dela. A vaca comendo capim, pensei. Mas capim não é palavra portuguesa, é tupi. Significa folha estreita. Será que é usado em Portugal? Perguntei à menina o que a vaca estava comendo e ela respondeu que era relva. Não conhecia a palavra capim. Hoje, talvez por causa das novelas exportadas aqui para lá, os portugueses conhecem muitas das palavras exclusivas do brasileiro, que não existiam lá. São de origem tupi, do nosso falar brasileiro. Existem mais de 10 mil vocábulos do tupi no português falado no Brasil. Vou citar só 2 palavras que acho divertidas e curiosas. Quando você está sem dinheiro, diz que está na pindaíba? Pois é, pindar em tupi é anzol e iba é ruim. Então, pindaíba significa anzol ruim. Para povos que viviam basicamente da pesca, ter um anzol ruim era um grande problema. Quem tinha passava fome, não é? Herdamos dos índios essa palavra, a pindaíba, tão presente na nossa vida. E jabá, sabe o que é? Vão responder que é carne seca. Sim, jabá tem hoje esse sentido, mas seu significado original é outro. Jabá, em tupi, é fuga, fugir, fugitivo. Quando os portugueses escravizavam índios, eles fugiam, mas durante a fuga batia fome e eles não podiam parar para caçar, porque seriam pegos pelos perseguidores. Então levavam carne seca, passou a ser conhecida como carne para fugir. Daí jabá passou a significar carne seca. Uma curiosidade, em São Paulo tem um bairro chamado Jabaquara, e em Santos tem outro. Mas poucos dos seus moradores sabem o que esse nome significa. Quara significa toca, esconderijo, moradia. Então Jabaquara é esconderijo dos fugitivos, quer dizer, o mesmo que quilombo. Enfim, nesses tempos que estamos na pindaíba, mas querem piorar mais ainda, acabando com os direitos dos trabalhadores, se bobear a gente volta ao regime de escravidão. Talvez tenhamos que fugir para um esconderijo tipo Jabaquara. Mas acho melhor a gente se inspirar numa cobra para encarar os tempos que vêm aí. É a caninana. Sabe o que significa isso em tupi? É a que briga em pé. Sigamos o exemplo da caninana.